Este audiolivro é uma produção independente. Se você ver valor no nosso trabalho, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Para uma melhor experiência, tenha o texto em mãos e coloque seus fones de ouvido. E as reações a essa necessidade imensa de escapar do retraimento e do medo podem variar do entorpecimento ao vício, à depressão, à autoflagelação, aos distúrbios alimentares, ao bullying, à violência e até ao suicídio. Quando eu avaliava minha própria história de entorpecimento, entender como a vergonha potencializa a ansiedade e o isolamento me forneceu respostas para perguntas que alimentei durante anos. Não comecei a beber para afogar minhas mágoas, que eu apenas precisava de algo com que ocupar as mãos. Estou convencida de que se os smartphones já existessem quando eu estava saindo da adolescência, eu nunca teria começado a fumar e a beber. Eu bebia e fumava para abrandar minha sensação de vulnerabilidade e para parecer ocupada quando todas as garotas da mesa tinham sido chamadas para dançar. Há 25 anos, eu sentia que minha única opção era encher a cara de cerveja, beber um drink ou ter um cigarro nos dedos. Eu ficava sozinha na mesa, sem ninguém nem nada para me fazer companhia, a não ser meus vícios. Para mim, a vulnerabilidade conduzia à ansiedade, que conduzia à vergonha, que levava ao isolamento, que levava a mais uma latinha de cerveja. Para muitos de nós, o anestésico químico de emoções é apenas um efeito colateral prazeroso, embora perigoso, de comportamentos que têm a ver com se adequar, estabelecer um vínculo e lidar com a ansiedade. Eu não cresci com as habilidades e os recursos emocionais necessários para lidar com o mal-estar. E não eram apenas as baladas, as cervejas geladas e os cigarros que fugiam do meu controle, eram o pão de banana, as batatas chips com queijo, os e-mails, o trabalho, a necessidade de me manter ocupada, as preocupações incessantes, o planejamento excessivo, o perfeccionismo e qualquer coisa que pudesse aliviar aquela agonizante sensação de vulnerabilidade alimentada pela ansiedade. Hoje sei que existem algumas estratégias para combater o entorpecimento. Vamos examinar algumas delas. Viver com ousadia, impor limites, encontrar bem-estar verdadeiro e cuidar do espírito. Quando entrevistei os participantes da minha pesquisa sobre entorpecimento, todas as pessoas plenas falaram insistentemente a respeito de 3 coisas. 1. Aprender como realmente vivenciar os sentimentos. 2. Ficar atento sobre os comportamentos entorpecentes. 3. Saber lidar com o desconforto das emoções difíceis. Tudo isso fazia sentido para mim, mas eu queria saber exatamente como lidar com a ansiedade e o isolamento. Portanto, comecei a perguntar especificamente sobre essas questões. Como esperado, havia muito mais em jogo. Essas pessoas tinham elevado o nível de ser o bastante. Meus entrevistados tinham aprendido a impor limites importantes em suas vidas. Quando fiz perguntas mais pontuais sobre as escolhas e os comportamentos que homens e mulheres plenos priorizavam para reduzir a ansiedade, eles disseram que reduzi-la significava prestar atenção enquanto podiam fazer e enquanto era demais, e aprender a dizer chega. Eles tinham muita clareza sobre o que era importante para eles e sobre quando deviam abrir mão de alguma coisa. Todos nós lutamos contra a ansiedade. É claro que existem tipos diferentes, e com certeza, diferentes intensidades. A melhor maneira para lidar com a ansiedade estrutural é uma combinação de medicamentos e terapia. No entanto, o tipo ambiental aparece quando estamos superatarefados e superestressados. O interessante para mim foi enxergar como os participantes da pesquisa podiam ser divididos. O grupo A definiu o desafio da ansiedade como encontrar meios para administrá-la e acalmá-la, ao passo que o grupo B definiu o problema como mudar os comportamentos que levam à ansiedade. Os participantes de ambos os grupos usaram a tecnologia dominante de hoje como exemplo de uma fonte de produção de ansiedade, por isso vamos examinar como eles pensaram de forma diferente a respeito do bombardeio de e-mails e mensagens de texto e de voz. Grupo A. Tomo uma xícara de café depois de pôr as crianças para dormir e assim posso ver meus e-mails entre as 22 horas e a meia-noite. Quando há muita coisa, acordo às 4 da manhã e retomo essa tarefa. Não gosto de ir para o trabalho com e-mails pendentes. Fico cansado, mas eles são todos respondidos. Grupo B. Simplesmente parei de mandar e-mails desnecessários e pedi aos meus amigos e colegas que fizessem o mesmo.
Estou tentando acostumá-los a esperar que eu leve alguns dias para responder. Se é importante, me ligue, não mande e-mails ou torpedos. Melhor ainda, passe na minha sala. Grupo A. Já aproveito os sinais fechados, as filas de supermercado e as viagens de elevador para fazer telefonemas. Até durmo com meu telefone por perto para o caso de alguém me ligar ou de eu me lembrar de alguma coisa no meio da noite. Uma vez, liguei para minha assistente às 4 da manhã porque lembrei que precisávamos acrescentar algo ao processo que estávamos preparando. Fiquei surpreso com a velocidade com que atendeu, mas ela lembrou que eu lhe pedirá que mantivesse o telefone na mesa de cabeceira. Só vou descansar e desligar da tomada quando tivermos terminado tudo. Trabalhar muito e jogar duro, este é o meu lema. E jogar duro não é nada demais quando você não dorme há bastante tempo. Grupo B. E meu patrão, meus amigos e minha família sabem que não atendo telefonemas antes das 9 horas e depois das 21. Se o telefone tocar antes ou depois desses horários, sei que é engano ou uma emergência de verdade, e não um problema do trabalho. Os participantes que mais utilizavam o entorpecimento, os do grupo A, deixaram claro que reduzir a ansiedade significava achar modos de entorpecê-la, e não mudar o pensamento, os comportamentos ou as emoções que produziam ansiedade. Essas pessoas queriam ajuda para conhecer uma maneira melhor de viver assim, e não sugestões sobre como deixar de viver dessa forma. O grupo B, dos participantes que tratavam a raiz da ansiedade buscando harmonizar suas vidas com seus valores e impor limites, era formado por pessoas plenas. Quando perguntamos a esse grupo sobre o processo de estabelecer limites claros para reduzir a ansiedade, os participantes não hesitaram em relacionar autovalorização com limites. Precisamos acreditar que somos o bastante para poder dizer chega. Para as mulheres, impor limites é mais difícil porque os gremlins da vergonha são rápidos, cuidado ao dizer não. Você vai magoar essa pessoa. Não a decepcione. Seja uma boa menina. Faça todo mundo feliz. Para os homens, os gremlins sussurram, seja homem. Um homem de verdade poderia fazer isso e ainda mais. O filhinho de mamãe já está cansado. Sabemos que viver com ousadia significa abraçar a vulnerabilidade, o que não pode acontecer se a vergonha estiver no controle ou se o isolamento alimentado pela ansiedade estiver nos dominando. As duas formas mais poderosas de estabelecer um vínculo com alguém são o amor e a aceitação, ambas necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças. Enquanto realizava as entrevistas, descobri que somente uma coisa separa os homens e as mulheres que experimentam um grande sentimento de amor e aceitação daquelas pessoas que parecem estar lutando por isso, é a crença no próprio valor. Se quisermos vivenciar esse sentimento em sua plenitude, precisamos acreditar que somos merecedores dele. Antes, porém, de falarmos mais sobre entorpecimento e isolamento, quero compartilhar as definições de vínculo e aceitação que apareceram na coleta de dados. Vínculo é a energia criada entre pessoas quando elas se sentem vistas, ouvidas e valorizadas, quando elas podem dar e receber sem julgamento. A aceitação é o desejo humano inato de ser parte de alguma coisa maior do que nós. Pelo fato de esse anseio ser tão essencial, tentamos muitas vezes conquistá-lo fazendo esforço para nos encaixar em algum padrão e buscando a aprovação dos outros, os quais, além de serem substitutos fajutos da aceitação, geralmente funcionam como obstáculos para ela. Como a verdadeira aceitação só acontece quando apresentamos nosso eu autêntico e imperfeito para o mundo, o nosso senso de aceitação nunca pode ser maior do que nosso nível de autoaceitação. Essas definições são cruciais para entender como nos isolamos e perdemos os vínculos mais essenciais e de que forma podemos mudar. Viver uma vida emocionalmente saudável tem a ver com impor limites, gastar menos tempo e energia se preocupando com pessoas sem importância e enxergar o valor de se trabalhar para ter um vínculo de maior qualidade com a família e os amigos mais próximos. Antes de iniciar a pesquisa, eu queria saber qual é a maneira mais rápida de fazer esses sentimentos ruins irem embora. Hoje, muitos anos depois, minha pergunta passou a ser: o que são esses sentimentos e de onde eles vêm? Invariavelmente, as respostas me dizem que não estou me sentindo conectada com meu marido e meus filhos, consequência de não dormir o suficiente, de não brincar o suficiente, de trabalhar demais e de tentar fugir da vulnerabilidade.
O que mudou foi que agora sei que tenho consciência dessas respostas e sou capaz de lidar com elas.